Oiê, vamos no devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Atos, no capítulo 5, e são os versículos do 27 até o 39, e eles falam assim: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo em um madeiro. Deus o exaltou, levantou à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhe disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles forem de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Servir e obedecer a Deus é algo que pode nos custar muito. Em diversas partes do mundo, cristãos são severamente perseguidos por sua fé. E observando os relatos de Atos, vemos que essa perseguição ela existe desde o princípio da igreja. Pedro e os demais apóstolos foram ordenados para que parassem de ensinar sobre Jesus, devido aos sinais e maravilhas que eles operavam. Contudo, a resposta que deram para as autoridades quanto a isso foi que importava que eles obedecessem a Deus e não aos homens. Então, historicamente, a igreja ela enfrentou problemas internos e também externos. À medida que crescia em número e influência, a inveja de governantes e mestres religiosos ela aumentava. Era difícil ignorar o que estava acontecendo, especialmente quando os apóstolos eram presos um dia e encontrados fora da prisão no outro dia, tendo contado ainda mais pessoas sobre a obra de Jesus. Então, nem mesmo as cadeias da prisão conseguiram manter esta mensagem trancada. E o que será que os motivava a seguir o Senhor com tanta convicção e empenho, mesmo com todas essas circunstâncias? Primeiramente, foi o poder de ressurreição de Deus, né? Os discípulos, eles reconheceram que Deus havia realizado seu plano divino de redenção por meio da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Então, convencidos de que a salvação era encontrada somente em Cristo, eles encontraram coragem para falar ousadamente sobre a sua fé. Eles fizeram exatamente o que Jesus os comissionou a fazer e confiaram que Deus cuidaria das consequências de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, eles tinham a gratidão como motivador para seguir a Cristo. A obediência dos apóstolos ela também foi resultado da gratidão que eles tinham a Deus. Mesmo depois de serem açoitados por sua fidelidade a Cristo, eles se alegraram por serem considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor e continuaram pregando. Olha que coisa forte e linda, né?
Então vale a pena nos perguntarmos e ter essa reflexão sobre esse tema. Será que nós faríamos o mesmo nessa circunstância? Infelizmente, muitos, eu creio que não. Visto que Deus nos resgatou da escravidão do pecado, nos perdoou e nos recebeu como filhos muito amados, obediência e gratidão também devem ser consequências da nossa fé. Cada dia é uma oportunidade para reconhecer o poder da ressurreição em nossas vidas e nos dedicarmos à obra do reino com grande alegria. Então, que este seja o nosso coração diante de Deus e dos homens. Fiquem bem e até amanhã no nosso próximo vídeo de devocional. Vou esperar vocês e para quem não tem acompanhado, entra aqui no perfil e dá uma olhada nos vídeos anteriores. Um beijo e tchau, tchau!